aqui hoje reunidos recebendo mais um ilustre palestrante no ciclo de palestras do PPG-7, do Programa de Ciências Exatas e Tecnológicas. Receberemos hoje o professor Edemilson Cardoso da Conceição, uma breve introdução do colega. O professor Edemilson é graduado em farmácia pela Faculdade de Farmácia da UFG, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de São Paulo, a USP. É professor titular da Faculdade de Farmácia da UFG, bolsista de Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico do CNPq desde 2012, atualmente ele é 1C, possui experiência nas áreas de farmácia, desenvolvimento de produtos e atua principalmente com pesquisa, desenvolvimento e inovação de bioprodutos, operações unitárias aplicadas na padronização de matérias-primas de origem vegetal, sintética e biotecnológica, é orientador de iniciação científica, iniciação tecnológica, mestrado, doutorado, supervisão de pós-doutorado em programas tais como o Programa de Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFG, o Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica em Rede da UFG, a UFPA, a UFAM e a Unifap, e eu tenho a honra de tê-lo como colega no programa DAI da UFG, que submetemos a proposta em 2019, logramos êxito, na verdade submetemos em 2018, logramos êxito na aprovação, começamos a labuta em 2019, o Edemilson, o professor Sérgio Sibóvio, o professor Caio, todos estarão conosco ainda nesse semestre. Mas, professor Edemilson, novamente, em nome de todo o PPG-7, muito obrigado por ter aberto a sua agenda, estar aqui conosco hoje, dividir aí os seus conhecimentos, que são vastos para conosco. Professor Edemilson, fique à vontade, o palco digital é todo seu, sinta-se acolhido aqui no nosso programa. Muito obrigado, professor. Tudo bem, eu agradeço, André, agradeço o seu convite, eu estou assim, honrado de bater um papo com vocês e também, né, de conhecer o professor Petrus. Professor, mais uma vez, é um prazer conhecer você. E também ao pessoal que nos estão dando apoio aí, nos assistindo. Hoje eu vou falar um pouco a respeito para uma plateia da área de materiais. Mas, de antemão, eu digo a vocês que ciências farmacêuticas, ela tem muito de desenvolvimento de materiais, porque, na realidade, o medicamento, como um comprimido, como uma cápsula, como uma emulsão, como uma suspensão, como um sistema de liberação e assim por diante, são materiais desenvolvidos também. Claro que nós avaliamos, como o André falou, da questão biológica, da questão química, porque o nosso foco são pessoas e animais, né? A área veterinária, a área humana, e também desenvolvemos materiais para outras áreas, como, por exemplo, a agricultura, desenvolvendo os chamados produtos para controle biológico. Nós pegamos, por exemplo, um fungo, nós replicamos esse fungo ou bactérias e transformamos esses micro-organismos em material, por exemplo, um material pulverulento, né, em forma de pó, e assim por diante. Nós não aprofundamos no sentido exato da palavra, materiais como vocês, porque, pelo que eu penso, a área de materiais ela é bem abrangente e bem ampla. Então, eu sinto um pouco de tranquilidade para conversar com vocês a respeito de um pouquinho daquilo que nós fazemos, e também eu tive uma convivência com engenheiros químicos, com engenheiros de materiais e tudo na minha formação. Então, eu me sinto à vontade com vocês. E o nosso bate-papo ele vai ser dividido em 2 tempos. O primeiro tempo eu entro contando uma história para vocês do que nós fazemos aqui no desenvolvimento de um produto farmacêutico, entre aspas, um material, um produto farmacêutico para o tratamento de vitiligo e psoríase. Vitiligo é uma leucodermia, ou seja, há uma despigmentação na pele das pessoas que possuem a doença, e a psoríase também, ela é
uma doença de cunho imunológico, onde há formação de placas e assim por diante. Então, falarei para vocês, assim, de forma bem rápida, porque o tempo, ele não é um tempo longo, 2 horas, é isso aí que dá para a gente brincar, falar, dá para brincar à vontade, porque, como o André sabe, como o André faz as coisas aí também, acho que nós gostamos do que fazemos, então isso para nós passa a ser assunto, um assunto super, assim, comum para nós. Então, a gente pode falar um tempão para vocês. Bem, então eu vou falar um pouco a respeito do desenvolvimento de um produto farmacêutico e depois o Henrique, que é o meu doutorando, que ele está terminando o doutorado, vai defender agora o doutorado, ele vai falar um pouco da utilização de algumas ferramentas, como, por exemplo, o MEV, para a avaliação de porosidade em comprimidos, o antipertensivo, o propranolol. Por que é importante analisar porosidade? Porque quando se tem um comprimido, a partir do momento que se tem lá os poros, o volume de poros, e uma série de coisas, esse produto ele pode se desfazer no trato gastrointestinal e liberar a substância ativa para ser absorvida e cumprir o seu objetivo, que é o controle da hipertensão. Então, o Henrique, ele é especialista nessa parte de materiais, na parte de utilização de microscopia eletrônica de varredura e assim por diante. Então, eu achei interessante que entro com essa abordagem mais macro, e o Henrique entra com a abordagem micro. Okay? Bom, então eu vou colocar para vocês aqui, eu vou, só um instante, tá? Eu vou apresentar na tela, compartilhar, aí vocês vão verificar se apareceu aí na tela. Apareceu? Sim, Edmilson, já estamos visualizando, tá? Se você puder só clicar no botão ocultar, que aparece aí. Isso, beleza, obrigado. Então, aqui nós temos o símbolo de vocês, o estandarte, né, do programa de vocês, o estandarte de nosso laboratório, do produtos, e da nossa UFG. E o nosso laboratório, ele tem uma relação com a rede, né, de pós-graduação de inovação farmacêutica, com a região norte, e também com o nosso programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. Aqui nessa primeira tela, eu coloquei para vocês o seguinte: a parte de bioprodutos, basicamente, não significa que a gente vai usar matérias-primas que detonam com o ambiente ou matérias-primas que têm uso limitado. Então, bioprodutos nós vamos utilizar, nós vamos aproveitar aí o que a natureza oferece em termos de desenvolvimento, de P e D, de produtos. Aqui eu mostro para vocês o seguinte: quando se fala, eu vou dar ênfase nessa palestra, nesse pequeno bate-papo, de plantas nativas do Cerrado, e depois eu vou me direcionar a uma planta, especificamente. Aqui nós temos, por exemplo, a sucupira, as favas de sucupira. Muita gente fala que é semente. Não, a fava de sucupira, ela não é semente. A semente se encontra aqui dentro dessa fava. Ela é alada, ela tem como, por exemplo, asas, né? Quando o vento, principalmente nessa época, agora o cerrado, onde se venta muito, a sucupira é levada ao vento para ver a dispersão da espécie. E essa fava, ela é muito rica em óleos, em óleo-resina. Ela é muito rica em terpenos, ela é muito rica em substâncias ativas que têm atividade anti-inflamatória, antibiótica e também imunomoduladora. A segunda foto, aqui nós temos duas flores e as sementes da Lafoensia pacari. O pacari também, ele é chamado aqui no Cerrado de didal. Didal dedal é quando as costureiras usam, os alfaiates usam, coloca no dedo quando vai alinhavar. Minha mãe, quando
costurava, ela alinhavava as barras, então ela usava o didalzinho, né? E eu acompanhava. Então, para alinhavar, e parece muito a florzinha com o dedal. Aqui nós temos a Lafoense pacari, ela é muito rica em taninos, elagitaninos, provenientes do ácido elágico. E o ácido elágico, ele é um potencial, ele é um produto potencial para tratamento de alguns tipos de câncer. Então, existe aí alguns estudos in vitro e in vivo ainda, em pequena escala, né, estudos clínicos, pré-clínicos, utilizando o pacari, que é uma planta nativa do Cerrado. Aqui nós temos, na sequência, o pequi. O pequi também, ele, além de ser utilizado na culinária, além de possuir um odor muito bom, muita gente não gosta, mas eu particularmente eu adoro o pequi. Ele também, na casca, quando maduro, o pequi ele é utilizado como alimento, porque ele é muito rico em pectina, aqueles carboidratos de cadeia longa, que dá, quando se mistura com líquido e tudo, a pectina, ela, como se diz, engrossa, faz engrossar, faz aumentar a viscosidade, além do material. Além disso, o pequi, os frutos, eles possuem uma série de ácidos graxos que não têm uma relação com o aumento de paredes, não tem uma relação com o aumento de formação de paredes nas artérias, né? Então, o pequi, ele é sazonal. Agora nós estamos na época do pequi, claro que em cada região, por exemplo, o pequi do Tocantins é o primeiro a aparecer agora, depois aparece de Montes Claros, de Goiás, da Bahia e assim por diante. O pequi também, ele é muito utilizado, o óleo, ele é muito utilizado para a estimulação da lactação em lactentes. Tem mulheres, por exemplo, que acham que o leite secou e assim por diante. A população, principalmente a população que está mais distante nas localidades, utilizam o licor de pequi para servir as lactentes que têm problemas com lactação, porque o pequi estimula a produção de prolactina, que tem relação com a fisiologia da lactação, ou seja, a produção de leite. Bom, aqui nós temos o barbatimão, são frutos do barbatimão em forma de vagens. O barbatimão também, ele é muito utilizado, embora o barbatimão está diminuindo muito, porque o extrativismo predatório é muito grande, porque ele produz os taninos, que são anti-inflamatórios, antioxidantes, e a população utiliza o barbatimão de forma bem intensiva. Aqui nós temos a mamacadela, né, os frutos da mamacadela. Por que mamacadela? Mamica de cadela? Porque se vocês observarem aqui, por exemplo, vocês têm um fruto com outro, e parece as mamas de cadela ou também de porca, né? Mamica de porca. Então, ele tem esse nome por causa da disposição dos frutos nos galhos da planta. E aqui nós temos, já avançando, nós temos alguns produtos, alguns materiais, podemos assim dizer, alguns materiais, por exemplo, como o gel contendo extrato padronizado de mamacadela. Extrato padronizado por quê? Porque a mamacadela, nesse caso específico que eu vou falar com vocês, eles são padronizados nessas substâncias aqui. Aqui, por exemplo, é o bergateno, certo? É o 5-MOP. Aqui nós temos o bergateno, aqui nós temos o psoraleno, nós temos outras furanocumarinas aqui, como o 8-MOP, por exemplo. O Alessandro, o André, ele adora o 8-MOP, porque faz parte do objeto de estudo dele. Então, nós padronizamos, por exemplo, no gel, em quantos gramas do gel eu tenho
furano-cumarinas. São chamadas de furano-cumarinas, por causa do núcleo furano e o anel cumarina, certo? Bom, então nós vamos falar um pouco do Brosimungal de Chau de Trepo, que é o nome científico da mamacadela, e sob um ponto de vista de P&D de fitoterápico, para o tratamento de vitiligo e psoríase. Bom, mas antes disso, quando se trabalha com plantas do bioma cerrado, é necessário ter uma visão boa do cerrado, porque o cerrado, ele é um bioma, ele é um hotspot, nós temos que ter muito cuidado em tratar o cerrado, porque é uma região de transição, é uma das regiões mais antigas do planeta em termos de vegetação, é onde nós encontramos uma grande quantidade de plantas que têm os chamados metabólitos secundários, que são moléculas que podem ser utilizadas para diversos fins. Então, o cerrado ele é considerado uma farmácia natural, porque esses metabólitos secundários, as plantas, elas produzem esses metabólitos secundários no sentido de defesa, no sentido de evitar herbivoria. Herbivoria é ser destruída por outros animais, e o cerrado ele vive em dois extremos, porque na realidade o bioma cerrado, ele tem duas estações. A estação seca é a que nós estamos passando agora, e a estação chuvosa. E o cerrado ele gera um encantamento extraordinário, porque agora, por exemplo, a gente o que vê é seco. Infelizmente, o fogo está destruindo aí grandes áreas, reservas do cerrado, e então ele seca de forma que qualquer faísca, qualquer ato que tenha uma relação com o fogo pode destruir grandes áreas. E, além disso, ele tem embora ele tenha essas árvores que são retorcidas e tudo, se vocês observarem, por exemplo, esse tamanho dessa árvore aqui, abaixo da terra você tem 5 vezes. Então, na realidade, nós temos uma floresta abaixo do solo, uma floresta que é viva e que dá como se diz, dá assim, uma importância muito grande sob o ponto de vista ecológico. Por exemplo, o Cerrado é chamado de o berço dos grandes rios brasileiros. Por quê? 78% das águas da bacia do Rio Araguaia do Tocantins nascem no Cerrado. 70% da bacia do Rio São Francisco nascem no Cerrado, Serra da Canastra. 48% das águas da bacia do Rio Paraná no Cerrado, porque nós temos aqui o Rio Meia Ponte, Rio João Leite, o Rio dos Bois, todos esses formam a bacia do Paraná. E nós temos também, no nosso bioma, 3 aquíferos importantes, que são grandes lençóis freáticos, como, por exemplo, o aquífero Bambuí, que se localiza naquela região de Bambuí, na cidade de Bambuí, Minas Gerais, o Urucuia, na região onde Guimarães Rosa escreveu Grandes Sertões Veredas e uma série de coisas, uma série de livros, e o Guarani, que vai até o Paraguai. E o Cerrado também, ele possui quase 24% do território nacional, com um número de 46 milhões de habitantes. Bem, o Cerrado está ameaçado, porque a monocultura, a criação de animais e também, no caso de preservação, não de preservação, mas de conservação das matas ciliares. Tudo isso tem uma relação muito grande com a fauna que vai nos fornecer, que vai disponibilizar as substâncias ativas para a pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos que tenha segurança, eficácia e qualidade. Está indo bem? Eu estou rápido? Está indo bem? Gente? Tá ótimo, professor. Vocês têm que me avisar. Tá certo. Eu emociono aqui, vamos embora.
Tranquilo, professor. Para mim tá bom. Tudo bem. Então, dando continuidade, segundo as estimativas, nós temos, olha só no bioma, 320 mil espécies de seres vivos. Por que isso é importante para nós? Porque existe uma relação ecológica interespecífica de simbiose ou de uma ajuda de um ser com o outro. Nós temos também vírus, 160 mil espécies de vírus, né? Dá para a gente pensar também quais são esse tipo de vírus e dá para pensar em uma pesquisa no desenvolvimento de produtos imunobiológicos a partir, eu vou falar agora de matéria-prima, entre aspas, de matéria-prima de desenvolvimento. Estamos passando por uma situação difícil no país porque, como se diz, né, a maioria, não digo nós que estamos conversando aqui, porque estamos na universidade, mas parte da população desconhece tudo isso, é complicado. Mas nós temos aí um manancial, um potencial muito grande de seres vivos para que nós desenvolvamos aí produtos de qualidade. 12 mil espécies de plantas, entre árvores, arbustos, ervas e trepadeiras, e 251 espécies de mamíferos. Tudo bem, aí tem os répteis, esses animais sofrem muito com fogo e assim por diante. Bom, depois desse panorama do Cerrado, que ele é o berço das águas, ele possui um potencial muito grande de fornecimento de moléculas, de fornecimento de micro-organismos, inclusive para biotecnologia. Nós temos aí uma infinidade de fungos, principalmente fungos endofíticos, são fungos que estão ligados com os vegetais e também eles, com uma relação de simbiose com os vegetais, podem somar a parte metabólica e produzir metabólicos secundários para que nós utilizemos isso em alguma pesquisa e assim por diante. Bom, saindo da questão geral, eu vou entrar para a questão específica. Aqui nós temos algumas plantas medicinais nativas do bioma cerrado. Aí, algodãozinho, que é da família do urucum, tem a aroeira, que é da família do caju, tem o açapeixe branco, que é da família Asteraceae, né, que é da família do tomate, tem o barba-de-mão, que é da família da sucupira, tem a cana de macaco, tem o capim-reis, o carapiá, que é da família da mamacadela, carobinha, e nós temos chapéu de couro, copaíba. Essa copaíba nossa, copaíba do Cerrado, ela é diferente da copaíba da Amazônia, porque a nossa copaíba é a Copaífera Langsdorff. Ela é menor, ela tem uma copa maior, ela não é assim como as da Amazônia, que tem uma competição entre elas, e essa possui um óleo também que é muito importante, óleo resina. Óleo resina é quando você tem a mistura do óleo e a parte resinosa. Tem a erva de lagarto, esporão, gervão, ipê roxo. O ipê roxo, ele tem o lapachol, tem a lauzona, que são substâncias interessantes para tratamento de leucemia. Tem o jaborandi, que é da família Piperaceae, que vocês comem aí a pimenta de macaco, né? Jalapa, jaracatiá, jatobá, laranja do campo, lobeira. Lobeira se utiliza muito a parte do fruto do lobo, porque o lobo gosta de comer, tanto é que é chamado de lobeira. Gosta de comer quando ela está madura. E tem pectina e ela tem alguns esteroides muito bom para que a população utiliza para problemas respiratórios. Aqui tem a mamacadela, mandioquinha, mangaba, pacari e assim por diante. E nós temos mais, mas assim, só para mostrar para vocês que nós temos uma diversidade. Olha a diversidade de famílias.
família Bixaceae, Anacardiaceae, Asteraceae. A gente, para quem não tem costume com botânica, não é Fabaceae, não, é Fabaceae, Bixaceae, que eu já ouvi, Rubiaceae, não, Rubiaceae, que é em latim e assim por diante. Tá? Então, nós temos aqui o nome comum, a espécie, a família, e tem as formações vegetais, porque no Cerrado nós temos mata ciliar, mata de galeria, aqui nós encontramos muita lobeira, mata seca, o cerradão. Nós temos 3 fitofisionomia, cerrado denso, cerrado típico, cerrado ralo. Então, aqui nós temos claro que está ligado ao relevo e está ligado também ao tipo de solo. Bom, isso é importante para nós? Sim. Por que é importante? Porque nós temos, por exemplo, que pensar que quando buscamos este material, essa matéria-prima para desenvolver um material, nós temos que pensar também, por exemplo, se no caso da sucupira, a sucupira ela é ótima, é um ótimo anti-inflamatório, mas a sucupira, nós vamos, para ter a sucupira produzindo, vai ser de 10 a 15 anos. Então, por exemplo, se desenvolver um produto e esperar a matéria-prima esse tempo todo, e um produto bom, então não tem como. Então, nós temos que pensar em manejos, em tratos agronômicos, né? Aí tem que buscar os engenheiros agronômicos, a parte de engenharia agronômica, para pensar no caminho do meio, tá? O caminho do meio é de Buda, não é a terceira via de política, não, tá? É o caminho do meio. O caminho do meio é fora dos extremos. Então, nós podemos pensar, é o que nós estamos fazendo com a mamacadela, que nós temos aqui agora. A mamacadela, nós estamos fazendo coleta de frutos de mamacadela. E eu gosto, eu como professor, como docente, eu detesto ficar atrás de mesa, eu gosto de campo, né? Ficar atrás de mesa, tem aí o pessoal que fala que é andar sobre sela, então, sela de cavalo. Então, esse negócio de sela, porque no campo que a gente descobre as coisas e vai observando materiais. Eu não estou criticando quem gosta muito de burocracia, mas a universidade, a gente tem que ir para campo, para aprender. Certo? Aqui nós temos os frutos. Nesse caso, o governo do estado, ele nos deu um apoio, a região aqui de Mairipotaba, Cromínia, Mairipotaba. Aqui nós temos essa planta, eu vou falar o motivo, porque eu estou dando motivo para falar nesta planta. Aqui nós temos a dispersão dessa planta no Cerrado, porque essa região toda aqui, clarinha, é o Cerrado. Aqui nós temos, por exemplo, Goiás, Tocantins, tem uma região aqui próxima, aqui no Mato Grosso, né? São as regiões típicas de Cerrado. Nós temos uma partezinha aqui próximo a Santarém, aqui em Macapá, também na região da Amapá, nós temos alguns cerradinhos, na região na Caatinga, nós temos também algumas fitofisionomias de cerrado, mas ela é bem dispersa. É uma dispersão do Brosmo gaudichaudi, que é a mamacadela. Bom, então, o que nós fazemos a mamacadela? Nós fazemos o seguinte, nós temos a planta, tá? Essa planta, o que nós retiramos a raiz desta planta. Raiz é complicado para a planta nativa do cerrado, porque quando se retira a raiz, nós matamos a planta. Então, temos que pensar o seguinte, essa planta, ela é interessante? Essa planta, ela gera extratos muito ricos em furanocumarinas e são ótimas substâncias para o tratamento tanto do vitiligo quanto da psoríase. Melhor do que qualquer tipo de terapia que existe hoje no mundo, está aqui no Cerrado. Né? Então, em razão de ter essas substâncias, psoralena e berdapteno. Então, nós retiramos da planta, nós vamos ter que sacrificar a planta, tiramos a raiz e
fazemos um extrato com a entrecasca da raiz. O extrato, nós vamos utilizar solventes com várias graduações alcoólicas, tipo álcool, água. Nós fazemos um trabalho estatístico, fazendo relação com solubilidade, com granulometria, com a época. Então, a produção de extrato não é assim aleatória, é algo que já tem ciência em cima dessa parte. Então, nós produzimos por percolação. Essa moça aqui é a Mariana. A Mariana, ela terminou o doutorado, e a Mariana tinha vitiligo quando ela começou a trabalhar, eu não sabia. Tá? Então, com a Mariana, nós desenvolvemos os pellets, que são os grânulos, microgrânulos. É claro que quando nós desenvolvemos, nós vamos avaliar, nós vamos utilizar uma pelletizadora, nós vamos misturar uma série de substâncias, nós vamos avaliar a dureza, a granulometria, a liberação da substância ativa desses pellets e assim por diante. E esses pellets também podem ser colocados em cápsulas para facilitar, tipo um produto que vocês encontram aí no mercado, o omeprazol. O omeprazol está em forma de microgrânulos. E aqui nós temos os géis. Bom, quando nós falamos de formas galênicas, que são formas clássicas, tá, de farmácia. Bom, nesse caso aqui, nós pegamos o extrato, esse extrato aqui da mamacadela, e transformamos ele em microgrânulos, mas só que esses microgrânulos eles foram revestidos em leito fluidizado. Então, é a tecnologia de revestimento em leito fluidizado. Aqui, por exemplo, que nós transformamos, nós levamos para uma máquina de comprimir e transformamos em comprimidos, com pellets, sem destruir os pellets. E aqui são os comprimidos revestidos, embora os pellets também estão revestidos com o corante azul lacre. Bom, Alessandro, eu tomei a liberdade de colocar essa foto aqui, mas eu marquei a pessoa para não complicar a questão de imagem. Tudo bem? Sem problema, professor. Eu sinto honrado por isso aí. Tá. Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma pessoa com vitiligo. Olha, se vocês observarem, vocês têm uma grande área de despigmentação. Olha só a situação. E essa pessoa, ela procurou o nosso farmacêutico, o Alessandro. O Alessandro, ele preparou uma formulação e, claro, que teve todo um protocolo para passar e tudo, porque se vocês passarem o gelzinho aqui nós temos o gel, se passar o gel, no caso, e for para o sol, a pessoa vai ter fotodermatite, ou seja, vai queimar. Então, tem todo um processo de utilização do produto. E aqui é antes. E depois, né, Alessandro? Quantos meses depois? E ele... Professor, Alessandro? ele do início para chegar aí foi 4 meses. De 4 a 5 meses ele teve esse resultado. Olha só, e outra coisa também, e o Alessandro pode até falar mais para a gente, porque na realidade eu convidei ele também, porque quando a gente dá palestras, essas coisas, a gente não anda só. Então, ele melhorou a qualidade de vida desse senhor, melhorou, olha só a quantidade de regiões e sem pigmentação, porque, na realidade, o psoraleno e o bergateno, ele estimula a produção de melanina, nos melanócitos, que são as células responsáveis pela produção de melanina. Então, olha só a situação. Isso aqui é um caso. Aí você pode falar mais um pouquinho, Alessandro? Desde que você não fale o nome nem o local de onde ele é. Sim, professor, posso sim. Esse senhor, quando me procurou, na verdade, o maior problema dele era a autoestima, que é uma das coisas que mais atinge as pessoas que têm vitiligo. E já praticamente descrente, já tinha usado de tudo. O que o professor falou, realmente, ele tem muita razão. Esse produto, ele é ímpar no mundo, não tem igual.
Tá? Então, assim, propus o tratamento, dei, assim, através do professor Edemilson também, me orientando, passei essa medicação para ele, a forma de usar, e a pessoa usando corretamente, ele teve um resultado excelente. Esse senhor, e realmente, o resultado foi excelente. O que mais me emociona na história dele é que ele queria tirar uma foto com os netos dele, só isso. Então, assim, hoje ele tem uma foto com os netos dele. Isso não tem preço, não tem valor. É um grande material desenvolvido, né, Alessandro? Isso, Ótimo senhor. material. Esse foi. Bom, esse aqui é um pé de uma senhora, tá? Essa senhora, ela tem... nós não vamos levar em consideração as micoses que ela tem na unha, porque ela vai ter que tratar de uma forma... aqui aqui é a psoríase, é uma senhora que tem mais de 60 anos, tá? Olha só, ela estava com dificuldade até de caminhar. Olha só a situação do pé. E aí, depois que ela utilizou a substância, olha só como ficou. E se vocês observarem, o pé dela estava um pouco magro, e aqui deu até uma engordadinha, porque melhorou também a qualidade de vida dela, que ela pôde caminhar. Aqui ela não tinha como colocar nem sandália, como o pessoal fala, sandalinha havaiana, né? Aqui já mudou bastante com a psoríase. Aqui foi em torno de 1 mês. Tá? A psoríase tem um cunho, como o vitiligo e a psoríase, tem um fundo imunológico, tem um fundo comportamental também. Claro. Bom, e aqui nós temos uma amostra do... Vamos lá. Uma planta do cerrado pode trazer esperança para portadores de uma doença de pele, o vitiligo. O e-mail do Domingo Sábio de Camaragibe, Pernambuco, pede uma reportagem sobre plantas usadas no tratamento dessa doença. E nós vamos mostrar uma delas, a mama-cadela. A jovem Valerie, de 17 anos, se emociona ao contar para o Papa Francisco que sofre preconceito por causa da pele manchada. Para acalmá-la, ele pede que ela cante. Junto a ti, Maria, como niño quero estar. Thank you very much. A doença de Valerie atinge cerca de 1% da população mundial. Pelo menos 70 milhões de pessoas são portadoras de vitiligo. Fabiola Moreira é uma delas. Tem no corpo as manchas brancas que caracterizam o vitiligo. E elas ficam bem mais evidentes quando o médico Celso Lopes apaga a luz do consultório e acende a luz negra para iluminar o rosto de Fabiola. Há 8 anos, ela vem fazendo tratamentos para conter o avanço da doença, que é incurável. Se não tratada, as manchas podem se espalhar. Eu não gosto de fotos, não gosto de espelho, lugar que tenha claridade muito forte. Agora, na parte profissional, eu cheguei a perder meu emprego, que era o fato de eu ter que fazer o tratamento de fototerapia 2 vezes por semana, e que isso estava interferindo no meu profissional. O dermatologista atende apenas doentes de vitiligo e explica que a doença impede que as células chamadas melanócitos produzam a melanina, a substância que dá cor à pele. É uma doença que tem influência de vários fatores. Você tem a questão genética e, em cima disso, alguns fatores que desencadeiam. O fator emocional, muitas vezes, é o que dá início ao processo, após um estresse, após um trauma. Nós temos fatores locais, como, por exemplo, áreas de cotovelos, joelhos, principalmente em crianças, que são áreas sujeitas ao traumatismo. E ali, então, começa o processo que pode depois, eventualmente, atingir outras áreas. Existem vários medicamentos e tratamentos usados para conter o vitiligo. E destes, Campos de Cerrado pode vir mais um. Em Caldazinha, Goiás, seu Miguel percorre a mata de olho em cada planta. Seu Miguel tem 72 anos, é de uma família de cavouqueiro, como ele diz. Me explica melhor essa história de cavouqueiro, seu Miguel. A história de cavouqueiro é o seguinte, são as pessoas que arrancam as coisas com enxadão, picareta, e na minha terra, no tempo passado, um enxadão falava cavuca. Então,
aí ele se toma nome de Cabuquim. E vem de longe isso daí na sua família? Isso aí vem de uma descendência desde a parte do gentil. De um lado índio bugre e outro de índio africano. E com a arte dos antepassados, ele vai reconhecendo as plantas medicinais do Cerrado. Esse é cipó-pau, é o que fala cipó-leieiro. Isso é camboatá. Ele cozinha e faz banho contra carne machucada. Mas a planta que busca hoje fica em campo mais aberto. É essa aí. Mama-cadela, mamica de cadela, fruta de cera e inharé. A mama-cadela é nativa do Cerrado e seu nome científico é Brosimum gaudicaldi. Chega a virar uma árvore de 7 metros de altura. O nome popular, dizem, vem de seus frutos, que quando maduros ficam alaranjados e soltam um leite, parecendo uma teta de cadela. Utiliza a raiz, pode comer a fruta, tudo trabalha purificando o sangue. Ora, muitos dizem que ela cura o vitiligo. O conhecimento popular veio parar aqui em Goiânia, nesse laboratório da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Há 4 anos são estudados aqui os princípios ativos contidos na raiz da mama-cadela. O farmacêutico Edemilson Cardoso da Conceição coordenou o projeto. Quais são os princípios ativos que interferem na doença do vitiligo? Os princípios ativos são denominados de furano cumarina e eles são encontrados na entrecasca da raiz. Nós retiramos essa parte marrom e aqui se encontra a substância. O primeiro passo foi retirar o extrato da planta. A partir dele foram desenvolvidos alguns tipos de comprimidos e o remédio na forma de creme e gel. A população utiliza isso aí há vários anos. O objetivo foi desenvolver um produto farmacêutico que contém substâncias que estimulam os melanócitos, as células responsáveis pela pigmentação da pele, a partir de uma planta nativa do Cerrado. Como é que ela age? Entrando em contato com o DNA, fazendo com que essa célula produza esse pigmento, denominado de melanina. O trabalho com a mama-cadela conta com a ajuda da farmacêutica Mariana Cristina de Moraes. Quando entrou para o projeto, ela não sabia qual seria a planta estudada nem o seu uso. A coincidência é que Mariana é portadora de vitiligo desde os 3 anos de idade. De certa forma, eu fiquei muito feliz, porque de alguma forma eu vou poder ajudar outras pessoas que também possuem a doença, né? Você já chegou a usar a mama-cadela? Bom, de maneira empírica, tradicional, sim. Já usei o chá da mama-cadela, né, por algum tempo, e eu senti que houve algum tipo de resultado, sim. Deu uma diminuída e deu uma repigmentada. Manchinhas da cor da minha pele surgindo em meio à mancha branca. Uma vez comprovada a eficácia destes remédios, a demanda pela mama-cadela, claro, vai aumentar. É aí que entra o trabalho dos agrônomos. João Carlos Monnogueira e Vitor Cardoso trabalham na Emater nos testes para o plantio comercial da mama-cadela. Até agora, ela só é obtida através do extrativismo. Estamos cultivando a mama-cadela em tubetes para a obtenção do princípio ativo na raiz. Chegamos ao melhor substrato para cultivar o tubete, que é a terra do cerrado mesmo, né? E por 7 meses já conseguimos um alto teor dos princípios ativos. Para que medicamentos à base de mama-cadela cheguem às farmácias, ainda deve demorar alguns anos. E como ainda não existem estudos, há riscos no uso da planta. O médico especialista que já ouviu falar dos efeitos da mama-cadela alerta. Se a pessoa ingere esse produto e expõe-se ao sol, você pode ter risco de queimadura. O segundo é que é uma substância que ela pode ser tóxica para o fígado, dependendo da dose que você vai usar. Por isso, a importância dos ensaios clínicos que são realizados dentro da universidade para você estabelecer a dose tóxica. Enquanto isso, o Cerrado vai mostrando sua riqueza, suas novas possibilidades de uso que parecem infinitas. O Cerrado é uma farmácia que está à nossa disposição. Agora nós temos que preservar essa farmácia. Preservar as plantas e o conhecimento popular. O saber que também está ameaçado de desaparecer. Uns não quis aprender, outros já se foram. Dessa nova geração agora, já sou eu na história.
A Universidade Federal de Goiás espera agora por um laboratório farmacêutico interessado em fazer uma parceria. O próximo passo seria testar os produtos à base de mama-cadela em pacientes com vitiligo. Bom, pessoal, deixa eu terminar aqui. O transporte da soja de Bem, nós temos um trabalho agronômico, inclusive com o envolvimento de alguns agrônomos da Embrapa de Brasília, do Senargem, e com o João Carlos Mon, que foi o senhor que apareceu. Inclusive, tem uma publicação da avaliação preliminar do cultivo de mama-cadela em diferentes substratos. Então, nós temos esse trabalho e nós temos outros trabalhos também. Estamos encaminhando alguns trabalhos agronômicos para ter a matéria-prima de forma sustentável. Bom, e eu estou disponível para questionamentos. Muito obrigado, Edemilson, pela fala. Só para eu me entender, você vai passar agora para os seus alunos e depois volta em você? Você já quer as perguntas agora? O que você prefere? Eu gostaria que fosse agora, para não perder o raciocínio. Então, eu vou pegar aqui de trás para frente as perguntas, tá, Edemilson? O aluno Gerson Romano Santos, ele escreve aqui no chat para a gente a seguinte coisa, que ele teve e conseguiu se curar com 7 ou 8 anos de tratamento entre a adolescência e a fase adulta. E aí ele gostaria de saber sobre os resultados em pessoas com a pele negra, como ele diz ser o caso dele. Sim, é o seguinte, o vitiligo, ele acomete mais pessoas com a pele negra. E depende muito da idade. E quanto mais cedo, por exemplo, uma criança, um adolescente, quanto mais cedo tratar, melhor. Porque tem pessoas que, com o tempo, elas vão tendo várias tentativas de tratamento e chega a um ponto que deixa de lado. Então, é mais fácil o jovem ter a perspectiva de cura. Uma boa perspectiva, uma ótima perspectiva. Ótimo, obrigado, Edemilson. O Wesley Rafael da Silva. Aí, Gerson, se quiser complementar alguma coisa, Gerson, fica à vontade. Ó. Não, obrigado aí pela explicação. Eu fiquei surpreso realmente com o resultado, sobretudo com esse senhor, né, que me parece já tem uma idade avançada, o da foto que vocês mostraram. E, de fato, eu sofri isso na pele, né, literalmente. Literalmente. Eu não tive lesões no rosto, né, mas eu tinha bastante nos cotovelos e nos tornozelos, nas regiões, eu não sei se é uma coincidência, mas nas regiões onde a pele era mais próxima do osso, né, vamos dizer assim. Sim. E eu fiz diversos tratamentos, né, entre 7, 8 anos, até a fase adulta, praticamente, aí, eu fiz diversos tratamentos, não foram poucos, não, foram muitos. Mas eu percebi que eu consegui estabilizar depois de 18, 19 anos e parei de fazer o tratamento e ao longo da minha vida a pele foi fechando, né? Foi reagindo, foi fechando. Mas isso demorou bastante, né? Hoje eu não tenho mais nenhuma exposição, mas demorou aí bastante tempo para estabilizar primeiro e depois, num segundo momento, para fechar as lesões. E aí eu fiquei curioso, porque, sobretudo com pessoas que têm a pele bastante escura, o impacto visual, né, é maior. É muito ruim, né? É porque você eu não sei se há diferença nos resultados dos testes que vocês fizeram, se vocês testaram diferentes tonalidades de pele e diferentes idades, e se vocês têm dados estatísticos sobre isso. Não, por enquanto não, porque há uma questão também importante que quando há uma reversão da situação,
uma reversão, que a pessoa ela passa a ter um comportamento diferente. O estresse é muito complicado, né? O estresse ajuda muito. Então, é um conjunto de fatores, que está relacionado com a cura, né? A cura ou você organiza direitinho, administra bem a situação. Então, não é só algo unilateral. Você tem uma série de situações. Tá joia. Parabéns aí, eu fico feliz que a pesquisa tenha progredido bastante e estou aqui na torcida para que esse produto esteja tão logo seja disponível aí em larga escala, porque de fato quem é acometido sobre essa enfermidade tem sim uma vida vamos dizer assim, um pouco sofrida, né? Sobretudo com relação à discriminação. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Gerson, pela contribuição. Novamente, trabalho fantástico, professor Edemilson. Edemilson, assim, só fazendo uma par, antes de passar aqui para a próxima pergunta, eu acho fantástico o seu trabalho, porque quando a gente fala às vezes, de biomateriais, as pessoas estão pensando realmente em pegar uma fibra, alguma coisa do tipo, e não, você está trazendo aí a química verde, né, para dentro da farmácia. Eu sou fã do seu trabalho há muito tempo, você sabe disso, né? Então, ó, tem aqui o aluno Werley Rafael da Silva, eu vou ler todos os comentários, tá, pessoal? Não preocupem com a ordem, não. Chego lá, hein? Ele fala o seguinte: quais os principais fatores que desencadeiam o problema na pele? Essa é a primeira pergunta. Aí, posso fazer a pergunta em bloco, Edmilson? Você quer que eu vou uma por uma? Fica à vontade. Tá, então vamos lá. Pode ser hereditário? Aí eu acho que essa pergunta também interessa o Gerson, né, Gerson? Todo mundo que já passou por alguma coisa do tipo fica preocupado com as gerações seguintes, né? E é possível reverter o processo de pigmentação em um caso bastante avançado? Olha, primeiramente, há pessoas que, quando tem um vitiligo, ela passou por um trauma, a perda de um ente querido, um acidente, algo assim muito traumático, que afeta a parte comportamental. E começa, inclusive até em criança, até em neném. E quando, na parte de gravidez, a mãe passa por uma série de situações complicadas, situações que as pessoas aí, né, têm muitos problemas e tudo, isso reflete, né? Às vezes o neném nasce já com vitiligo, certo? Então tem, assim, um fator emocional importante. Agora, ninguém sabe, a medicina, a ciência não sabe a origem exata do vitiligo. Não tem. Existem uma série de teorias, mas não tem, assim, uns defendem a parte genética, outros defendem a parte comportamental, mas na realidade é uma síndrome, ou seja, quando se fala em síndrome, você trabalha com vários fatores. E existe uma questão curiosa que há pessoas, crianças, adolescentes, que têm vitiligo e que nunca na família, né, foi detectado vitiligo. Bom, a questão também de um avançado. O vitiligo tem um detalhe assim, curioso, que quando uma pessoa tem a situação avançada, é muito difícil reverter. Isso a gente tem aí acompanhado algumas situações. Eu conheço uma senhora, e essa senhora, ela se despigmentou totalmente. A pele dela é rosadinha, rosadinha, rosadinha. Ela não sai mais do sol e tudo. Por quê? No início, ela achou muito difícil o tratamento, porque não é fácil, hein, Gerson? Não é brincadeira, tem que ter muita paciência. E geralmente muitas pessoas portadoras de vitiligo, quando tem vitiligo, são pessoas que não têm paciência com o tratamento. Também, eu tenho contato com pessoas assim que não têm paciência e que, por exemplo, demoram 5 anos para detectar quando as manchas aparecem e quer resolver em 5 semanas, é complicado isso. Então, isso vai depender muito da pessoa, vai depender muito, como qualquer uma doença que quando uma pessoa, é uma doença mais de caráter estético, ela não é transmissível, não tem transmissibilidade, mas ela
específica para cada pessoa. Então, cada pessoa tem o vitiligo de forma geral, mas ele se comporta de forma específica. Tem pessoas que as manchas aparecem e depois desaparecem, certo? Então, depende muito da característica da pessoa. Não existe um padrão, não existe um padrão de evolução da despigmentação e assim por diante. Não sei se eu respondi a pergunta aí. Wellington, você quer complementar alguma coisa? Está respondido? Quero sim, professor. Parabéns pela apresentação. Esse tema ele me chamou a atenção, professor Edemilson, que eu tenho um familiar que tem esse problema. Ele já, como o senhor mencionou, o caso da senhora, que já despigmentou o corpo todo, essa pessoa, esse familiar meu, ele já tem, aí eu considero 98% do corpo que já não tem mais pigmentação, já é branco, já ficou sem a cor da pele. Você me permite só eu fazer uma pergunta da idade? Qual é a idade? 60 anos. Aí, o que me acontece? Até vou entrar mais em detalhes, é meu pai, e ele começou o tratamento já quando surgiu as primeiras manchas, que elas surgem ali na parte que a pele fica mais próxima do osso, na região dos olhos. Ele começou um tratamento que era baseado em placenta humana, material de placenta humana. De Cuba, né? Já ouviu falar nesse tratamento, provavelmente já deve ter ouvido falar, mas ele tinha um problema porque ele tinha um cheiro muito forte, você não conseguia passar e fazer suas atividades do dia a dia. Até conseguiu, as manchas mostraram que reduziram, mas o tratamento era prolongado, cerca de 7, 8, 10 anos. E ele começou a fazer o tratamento, realmente reverteu o caso, mas um mês depois voltava tudo de novo. Então ele acabou desistindo e falou, não, vou aceitar que vai ser melhor. Mas hoje ele tem um problema maior, que é o problema do sol. Ele não é uma pessoa, ele não pode, até uma luz muito forte, e ele queima a pele. Então esse problema é um problema que afeta tão quanto o psicológico, a questão estética, mas o problema do sol é um fator que ele não consegue vestir uma roupa sem ser manga comprida, ele não consegue ficar desprotegido. E aí eu pergunto para o senhor se esse tratamento do senhor, após revertendo o caso, ele é possível que volte novamente às manchas? Você passa lá 8, 10 anos em processo de tratamento, finaliza, vamos dizer que atingiu a cura, mas passa lá 2, 3 meses depois, retorna tudo novamente. É possível que aconteça isso? Ou seja, você vai passar uma vida toda à base de tratamento? Olha, o que acontece, né, nessa situação, quando pessoas assim, que têm mais de 60 anos, né, primeiro tem que fazer um check-up, por exemplo, dosagem de cobre, de ferro, que às vezes também ocorre, o vitiligo não é só a parte da melanina em si, mas tem muitas pessoas que têm deficiência de minerais, porque a melanina, para formar ela, você precisa de um evento bioquímico, lá começa com a tirosina, que é um aminoácido, precisa de uma enzima tirosinase, que ela é cobre dependente, que ela precisa de cobre, tudo. Então, nesse caso, deveria fazer um levantamento primeiro, né, com acompanhamento médico, tudo, para ver se ocorre algum problema de deficiência, porque também não adianta você utilizar uma substância, porque nesse caso, no caso dele, por exemplo, é um pouco complicado, porque se passa. Tanto é que o tratamento é o seguinte, a pessoa passa na pele, né, ela fica exposta ao sol da manhã de 10 a 15 minutos no máximo, depois lava, toma banho, passa filtro solar e assim por diante, e à noite utiliza um corticoide, tipo o clobetasol, por exemplo. Então, assim, mas nesse caso tem que fazer uma avaliação médica e também fazer dosagem de alguns hormônios, porque quando você trabalha com placenta, na realidade você vai aproveitar alguns hormônios que tem ali, porque tem a teoria
tem alguns médicos que acreditam que é um desequilíbrio no sistema hormonal, no sistema endócrino, né? Então, nesse caso, não é pegar e passar, não. Primeiro tem que passar por uma avaliação médica para verificar parâmetros bioquímicos, né? Como, por exemplo, esses minerais, os microelementos, para depois tomar uma decisão, montar uma estratégia terapêutica no sentido de tentar reverter a situação, certo? Professor, se você me permite só completar sua fala? Claro, Alessandro, fica à vontade. Em relação aí, geralmente, quando você tem essa questão do corpo aí, existe um protocolo médico que fala que acima de 70% de acometimento do corpo, recomenda-se, né, a despigmentação total. Isso aí vai depender muito, igual o professor falou, vai depender muito da família, o que vocês querem, né? Nós estamos agora com a mulher aqui que foi indicada, né, a despigmentação total do corpo dela, e ela mesma não, né, que ela acredita na medicação e está dando certo, né? Ela está conseguindo fazer as ilhotas dela vieram e muito, né? Eu sou portador de vitiligo, é muito interessante para vocês que vitiligo, ele não, eu convivo no meio, a gente consegue conversar com muitas pessoas, não existe um padrão de pessoa, né? A gente hoje acredita que, não sei se a população mundial aumentou, tem muita gente com vitiligo, mas é muita mesmo. E a conscientização nossa, bem como da população, talvez seja a primeira coisa a se tomar um bom tratamento, tá? Mas, assim, esse tratamento, realmente, ele é extremamente eficaz e é um produto, que se houver, vamos fazer aí quer fazer alguma coisa, para ver se nasce uma ilhota. Nasceu uma ilhota, já é uma esperança, tá? Eu converso muito com o pessoal, gente, se com 6 meses você consegue paralisar aparecimento de novas manchas, já é uma vitória. Vitiligo, o professor falou, eu mesmo me enquadro no que o professor falou, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Às vezes eu não me tratava. Eu trato através do professor, para de várias vezes para mim. Vai cuidar de você também. Mas é isso aí. André, esse rapaz ele é teimoso comigo, viu? Mas olha, eu fico satisfeito em ouvir isso, porque para um cientista, teimosia tem que ser assim, uma coisa já arraigada no nosso DNA, né? Você tem que ser teimoso. Demilson, até acho interessante que, conversando com os cientistas, né, um colega nosso falou assim, olha, o cientista é aquele teimoso que sabe a hora de teimar e a hora de parar de teimar. Eu falei, olha, o problema é você reconhecer que está na hora de parar de teimar, né? Mas a gente tem que teimar, tá certo? Tem que ser isso aí. Eu estou na hora de parar de teimar. E eu só quero, eu quero aproveitar o gancho aqui e falar uma coisa do professor Denilson no início da fala dele. Para mim, eu sou amante do Cerrado, moro do coração do Cerrado, né? Eu moro no norte de Goiás aqui. Eu falo que a gente enfrenta 2 problemas gravíssimos hoje, que é a agropecuária, né, e a monocultura da cana. Então, quando a gente pega aqui, você vai num cerrado caçar uma macadela e as pessoas estão passando, derrubando uma macadela com trator para plantar para o gado, isso dói para a gente. É inaceitável o governo ou mesmo a gente não tomar uma atitude e perder tanta... O Cerrado é uma farmácia, né? Eu tenho isso comigo. André, por uma questão de ordem, vamos abrir um espaço com o Henrique, e depois o pessoal tem o meu e-mail, eu vou colocar aí no chat, o meu e-mail, aí se alguém quiser saber mais coisas, porque eu tenho um segundo palestrante aí também, e o tempo nós passamos 10 minutos. Tá, Edemilson, então assim, só para te falar, você teve aqui do lado do chat várias parabenizações, tanto à palestra quanto ao trabalho. Colegas e alunos, eu vou copiar as mensagens aqui, as dúvidas, manda ao professor Edemilson e já manda o nome de vocês também. Se ele respondendo, vocês vão receber aí também, tá? Edemilson, novamente, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Henrique, fica à vontade. Eu que agradeço aí a paciência. Henrique?
Tudo bom, professor? Obrigado pela oportunidade. Obrigado também ao professor André. Não sabia que ia encontrar ele aqui, uma surpresa boa. A gente já se conhece lá do LabMIC por algumas análises já feitas. Então, me apresentar um pouquinho. O microfone tá bom? Vocês podem me dar a resposta aqui? Eu não sei se o áudio tá legal. Tá ótimo, Henrique. Tá ótimo. Então, eu sou graduado em Química aqui pela UFG, fiz meu mestrado em Engenharia Química e estou no doutorado com o professor Edemilson no programa de inovação farmacêutica. Então, achei bem legal, né, essa palestra sobre a parte de materiais e para mim, comecei a aprender um pouco mais sobre a parte farmacêutica, sobre os medicamentos, e é um pouco do que eu quero mostrar para vocês hoje, do que é o meu projeto de doutorado com o professor Edemilson, do que a gente tem trabalhado até agora. Vou apresentar aqui a Tá dando certo aí? Estão conseguindo ver? Sim, já estamos visualizando, Henrique. Beleza. Tá certo, né? Então, o doutorado ele tem como título o estudo da porosidade de comprimidos de cloridrato de propanolol a partir do processamento de imagens de microscopia eletrônica de varredura por elétrons retroespalhados. Então, o meu orientador é o professor Dr. Edemilson Carlos da Conceição e a minha orientadora é a doutora Cristiane Gonçalves, que foi professora titular aqui da UFG e hoje está na faculdade em Ponta Grossa. Então, uma breve introdução, né, do porquê as formas farmacêuticas sólidas, os comprimidos, né, eles são as formas mais empregadas em pacientes. Isso devido à sua facilidade de produção, à alta estabilidade e à praticidade no manuseio, né. De forma geral, um comprimido, né, ele é formado pela mistura de recipientes com um ou mais insumo ativo, né, que são os IFAs, submetido a uma compressão direta. Com todo esse processo, né, a gente há então a formação de poros, que é um resultado da razão do vazio de ar em relação ao volume total do medicamento. E isso ocorre devido às propriedades físicas e químicas das matérias-primas e dos ativos, e de variáveis humanas e ambientais durante o processo. Esses poros, eles são projetados a fim de atender a um tipo de liberação que se deseja desse medicamento. Então, ele permite a entrada e a permeação do líquido no comprimido, provocando um entumecimento e, consequentemente, a liberação desse medicamento, né? Assim, essas formas farmacêuticas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua liberação. Então, a gente pode classificar como uma liberação imediata, quando a dissolução do medicamento, do comprimido, ela tem uma dissolução média de no mínimo 75% do ativo em até 45 minutos. Uma liberação prolongada, que é aquela que apresenta a liberação modificada, em que a substância ativa é disponibilizada gradualmente de forma farmacêutica em um período prolongado. E uma liberação retardada, que a forma é delineada para que ela possa resistir a condições específicas. Por exemplo, eu tenho um insumo farmacêutico que ele deve ser liberado no intestino, que ele deve ser liberado em um pH alcalino. Então, ele tem que resistir a um pH ácido do estômago, sem que ele seja liberado, sem que ele seja modificado e degradado, para que ele seja, então, liberado apenas no intestino. Então, essa seria uma liberação retardada. Então, todo o mecanismo de liberação, de eliminamento do produto, desse material, é feito para que ele tenha uma liberação ideal e no local exato. E o processo de desintegração, ele pode ser abordado de várias formas, como a absorção e penetração do líquido, um inchaço ou um entumecimento, né? Uma erosão, que é também classificado como uma dissolução, o rompimento das ligações intermoleculares e a desintegração. Nessa figura, ela mostra um mecanismo geral da desintegração das formas farmacêuticas sólidas. Então, aqui primeiro, a gente tem uma absorção do líquido, que apesar de não criar uma pressão suficiente que rompe essas ligações da partícula a partícula, ela é considerada crucial e determinante
e um pré-requisito para que haja um mecanismo de entorcimento, ou seja, o líquido ele penetra pela forma farmacêutica, mas ele não é suficiente para romper as ligações entre partículas. Ocorre, então, o entumecimento. No entumecimento, há, então, o aumento das partículas em direções unidimensionais, ou seja, as partículas crescem em todas as direções e acarreta uma tensão no comprimido a fim que se cresce, perdão, assim que as partículas crescem, colapsando a forma final. A gente tem também uma recuperação de tensão. Durante o processo de compressão do comprimido, a gente tem vários recipientes. E alguns recipientes, eles têm características plásticas. Ou seja, quando eles são comprimidos, eles são prensados, eles se deformam. E quando eles entram em contato com o líquido do meio que ele está sendo diluído ali, que ele está sendo dissolvido, ele recupera essa forma. Então, isso é considerado um processo viscoelástico, onde há, então, a recuperação da tensão dessas forças. Há, então, mais uma vez, uma tensão maior dentro do comprimido, fazendo com que ele se rompa. Há o processo de dissolução. Isso é mais característico em formas farmacêuticas que possuem recipientes que são solúveis no meio dissolutor. Ou seja, as paredes externas do comprimido, elas vão se dissolvendo no meio dissolutor. Se não ocorresse a penetração do líquido no comprimido, esse processo de dissolução aconteceria apenas nas paredes externas e o único ativo que seria biodisponível no corpo seriam os da superfície do comprimido. Por exemplo, se você tomasse um comprimido de pirona de 500 miligramas e se os recipientes não fossem solúveis, né, o único ativo que você teria biodisponível seria o que estivesse na parede, estivesse próximo. O que estivesse no núcleo do comprimido, você não teria aquilo para fazer efeito. Então, é necessário que haja penetração no meio para que rompa toda essa tensão no comprimido que libere todo o princípio ativo. Então, com o rompimento dessas ligações, partícula a partícula, ocorre, então, a desintegração, que é a quebra do pó compacto. Então, aqui a gente tem a avaliação da porosidade das formas farmacêuticas, né? Já existem técnicas que fazem essa avaliação da porosidade, tanto de formas farmacêuticas, de comprimidos, quanto de concreto, de diversos materiais. A porosidade, ela é um parâmetro utilizado em diversas áreas de estudos de materiais. Aqui, a gente está vendo ela, né, voltada para estudos em comprimidos. Temos a pipinometria de hélio. Ela obtém um volume total do poro e da porosidade da amostra. Porém, ela não consegue obter informações do tamanho de poros individuais, os formatos dos poros e as orientações do poro. O que significa isso? Às vezes, eu tenho um material, vamos ver um comprimido, que esses poros não são interligados. Eu tenho poros em direções diferentes, que pode entrar o líquido nele, mas que um poro não conversa com o outro, que não vai passar de um líquido para um outro poro, e com isso retarda a minha dissolução. Então, eu preciso ter também uma distribuição ideal na minha porosidade desse comprimido para que eu atinja a minha liberação desejada. É conhecida também a porizometria de mercúrio. Ela é muito conhecida para a parte de materiais mais rígidos. Por quê? Obtém-se uma curva de pressão-volume cumulativa que permite calcular o volume do poro em função do tamanho do poro. Onde está a chave, que é um pequeno problema dessa técnica? Os comprimidos, eles não têm uma certa resistência. O mercúrio ele tem uma densidade adequada, que quando você coloca isso, injeta mercúrio no comprimido, ele quebra o comprimido. Então, você não tem, muitas das vezes, um volume de poro real. Você não consegue obter essa medida. Então, o que é o nosso objetivo? É ter uma ferramenta
que a gente consiga fazer uma avaliação da porosidade de comprimidos, obter também informações da morfologia desses poros, e com essa ferramenta a gente fazer então a estimativa da porosidade interna e da porosidade externa dos comprimidos. Então, a gente tem o objetivo foi fazer a avaliação da porosidade a partir do processamento de imagens por microscopia eletrônica. Ou seja, a gente consegue fazer a estimativa, avaliar a morfologia dos poros e do próprio comprimido. Mas por que usar a microscopia eletrônica, né? Por que da ênfase da microscopia eletrônica de varredura? Vou explicar um pouco aqui como o microscópio eletrônico de varredura funciona, né? A microscopia eletrônica de varredura, a microscopia eletrônica, ela se diferencia da microscopia óptica por utilizar como fonte de radiação, né, um feixe eletrônico. E a microscopia óptica utiliza como irradiação um foco de luz, né, uma fonte de luz. Então aqui a gente tem uma fonte de elétrons, que vai ter um canhão, que a gente chama toda essa parte aqui onde está a luz anodes, a condensadora, uma bobina de varredura e as objetivas, que nesse caso aqui não são lentes de vidro, como no microscópio ópticos, são bobinas, não, aqui são as bobinas de varredura. Então, aqui o feixe eletrônico ele vai incidir sobre a minha amostra e vai interagir com a minha amostra. Nessa interação, aqui eu vou utilizar o elétron, vou lembrar da teoria do elétron como partícula, ele pode agir como partícula e como onda, né? Aqui a gente vai observar ele como partícula. Então, no momento que o elétron encontra com a minha amostra, ele choca com a amostra, ele vai ter um tipo de espalhamento. Na figura 3, eu tenho os tipos de espalhamentos que podem ocorrer dentro de um microscópio eletrônico. Eu tenho tipos de espalhamento de elétrons alvo, eu tenho espalhamentos de raio-x, e os dois mais importantes, os espalhamentos de elétrons secundários e os espalhamentos por elétrons retroespalhados. Os elétrons por espalhamentos secundários são os que a gente chama dos elétrons que batem na amostra e conseguem arrancar elétrons da própria amostra. Esses elétrons formam imagens que são imagens ricas de morfologia. Os elétrons retroespalhados são elétrons que batem na minha amostra, conseguem penetrar a uma certa profundidade e saem da amostra com a quantidade de energia inferior àquela que ele entrou, porque ele perde energia, né? Ele choca com a amostra, dependendo do número atômico que é formado a minha amostra. Aqui o professor André utiliza muito esse tipo de análise nas amostras dele, e eu obtenho então uma imagem de composição. Eu perco um pouco de informação de morfologia, mas eu ganho muito em imagem de composição. Eu vou lá na frente, eu vou mostrar um pouco dessa imagem do porquê. E quando eu tenho um feixe de elétrons com força suficiente, né? Não vou falar força, com uma aceleração suficiente para que eu possa atravessar a minha amostra, eu tenho os elétrons transmitidos, que é então um microscópio de transmissão. Porém, a minha amostra ela tem que estar numa espessura na faixa de 80 nanômetros, né? E a coluna da aceleração do elétrons, ela tem em torno de 2 a 3 metros de altura. Não a do MEV. A do MEV ela é um pouquinho mais baixa. O material que a gente selecionou para trabalhar no nosso projeto é o cloridrato de propanolol. Ele é um medicamento de classe 1 no sistema de classificação biofarmacêutica, ou seja, ele apresenta uma alta solubilidade, uma alta permeabilidade. Ele tem uma absorção quase que completa após a administração oral. Ele é um agente antihipertensivo, um beta-bloqueador androgênico não seletivo. Ele é um medicamento utilizado para a prevenção de problemas cardíacos, ele é também utilizado para ansiedade, é um medicamento da classe popular, que é distribuído até em programas populares do governo. Então, é um medicamento com
de grande interesse popular. Uma das análises que a gente realizou para a caracterização desse material do nosso comprimido foi a caracterização térmica. Então, a gente fizemos a curva de DSC, de calorimetria diferencial exploratória e a análise termogravimétrica num equipamento NETSA, em atmosfera de nitrogênio e oxigênio, com fluxos de 40 ml por minuto, uma taxa de aquecimento de 20 graus Celsius por minuto, utilizando um range de 30 a 450 graus Celsius. A massa de amostra variou em torno de mais ou menos 10 miligramas. Voltando um pouco para a metodologia das imagens de microscopia eletrônica de varredura, os comprimidos eles foram fixados num suporte que a gente chama stub, por meio de uma fita condutora, uma fita de carbono, e recoberto também com carbono. Por quê? Quando a gente está trabalhando no microscópio eletrônico e a nossa fonte de energia são elétrons, a gente tem elétrons interagindo com a matéria, a gente precisa que o nosso material seja condutor. Se a condução de eletricidade não é uma característica intrínseca do nosso material, a gente precisa fornecer a ele essa característica. Ou seja, se não é um condutor, se não é um metal, a gente precisa fazer uma cobertura com um material que seja condutor. Aqui no caso a gente fez uma cobertura com carbono para que, se fosse necessário fazer uma análise de composição por EDS, né, que é a energia dispersiva de raio-x, onde a gente consegue excitar a nossa amostra em um determinado ponto e fazer uma análise qualitativa de quais elementos possuem ali, a gente consegue realizar sem que tenha interferente do nosso material condutor. Por exemplo, eu recobri o meu comprimido de propanolol e eu estou vendo alguma coisa ali e eu quero saber o que está de diferente na minha amostra. Se eu recobrir com ouro, que é o nosso, a gente no ABMICA, o laboratório onde eu fiz as nossas análises de MEB, a gente tem duas opções de recobrimento, ouro ou de carbono. Se eu recobrir com ouro, quando eu excitar a minha amostra, eu vou aparecer o pico de ouro, mas eu não sei se poderia ser um contaminante que fosse ouro, ou poderia ser um outro elemento que teria uma interferência na mesma direção, na mesma banda de excitação do ouro. Então, eu recubro com carbono, que é aquele nada que não tem problema. Carbono é a composição geral de toda a matéria orgânica, né? Então, a gente faz o recobrimento com ouro sempre que a gente vai fazer a análise de composição. A obtenção das imagens ela foi feita uma magnificação, ou seja, um aumento de 350 vezes, e as imagens foram obtidas por elétrons retroespalhados, que em inglês é backscattering, que é a sigla BEC. Foi feito tanto na fratura quanto na superfície dele. Então, a gente quebrou ele, a gente não partiu com a serrinha, nada, para não modificar a estrutura do material. Quando o material ele não tem uma dureza a ponto de quebrar, quando é um polímero, a gente submerge ele em nitrogênio líquido para que ele fique vítreo, né? E a gente quebra para que ele não perca a estrutura original. Então, quando a gente faz uma análise de MEB, né, independente do sinal, se é um sinal de elétrons secundários ou de elétrons retroespalhados, a gente obtém uma imagem em nível de cinza. Não é uma imagem em preto e branco, é uma imagem em tons de cinza, né? As imagens em tons de cinza, em escalas de cinza, elas possuem 256 tons de cinza, 256 níveis de cinza. Então, aqui a gente vai ter que é onde a gente vai fazer a análise da porosidade. A gente utiliza um método de Otsu, que é um algoritmo de linearização que, a partir da imagem de tom de cinza, determina qual que é o valor ideal de um threshold que separa os elementos de fundo e de frente da imagem. Ele vai separar em dois clusters, um de cor branca e um de cor preta. O conceito é iterar todos os valores possíveis de threshold para cada pixel da imagem. Assim, os 256 níveis de cinza, que são 8 bits, né, de profundidade, serão iterados. O algoritmo vai fazer um histograma
dos 56 tons de cinza, e a partir daí, cada valor de threshold será calculado e pesos e medidas serão atribuídos para frente e fundo da imagem. Quando um nível tiver mais para o branco, ele vai dar um valor 0 ou 1. Então, em vez de a gente ter uma imagem com 256 níveis de cores, agora a gente vai ter uma imagem binária, sendo 0 e 1. Quando a imagem tiver um determinado 0, se ela for 0, ela vai ter uma cor. Quando ela for um determinado 1, ela terá outra. Quando a gente fez o algoritmo, calculou ele no MATLAB, a gente atribuiu para a cor preto sendo poro. Então, tudo que for o threshold, se for para a cor preto, será poro. E tudo que for branco é comprimido. É o comprimido no sentido assim, de ser matriz, de ser recipiente ou ser ativo. Então, como que é definido o valor da porosidade? O cálculo é estimado obtido pela razão da quantidade de pixels, onde o 0 era todos os pixels escuros, dividido pela quantidade total de pixels da amostra, vezes 100, que é dada, então, a porcentagem das amostras, a porcentagem da porosidade. A gente fez isso para 25 imagens da superfície e 25 imagens da fratura dos comprimidos, de cada comprimido. Fizemos para 5 laboratórios distintos. E associamos isso com testes de controle de qualidade desses comprimidos, como teste de dissolução. A gente fez no aparato 1, que é um aparato tipo cesto, né, que simula a dissolução no nosso estômago. Então, a gente fez um teste de 30 minutos, com 5 tempos de coletas, no tempo 5, no tempo 10, 15, 20 e 30. Fizemos a leitura no comprimento de onda de 289 nanômetros. Então, a gente utilizou um dissolutor Logan e o espectrofotômetro UV-Agile. Aqui a gente tem os resultados da caracterização térmica dos comprimidos. Aqui a gente tem a caracterização do padrão, né, por DSC. Então, a gente vê o ponto... Não sei se eu acho... Aqui eu tenho o padrão, aqui eu tenho a temperatura de fusão do meu ativo, do cloridrato de propanolol, que é o T-pic, que é a temperatura de pico de fusão. O T17 e T27 é onde começa o evento de fusão e onde termina. Eu tenho que, para todos os laboratórios, o T-pic está dentro da faixa aceitável, tem uma variação mínima que é aceitável. No entanto, eu tenho uma intensidade que varia para cada laboratório. Isso acontece porque eu tenho recipientes dentro da minha forma farmacêutica que elas possuem um ponto de fusão inferior ao ponto de fusão do próprio ativo. Isso faz com que o meu ativo se solubilize no recipiente. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um T-pic de 162 graus Celsius. Vamos pegar esse aqui, o verde, né? O verde é o laboratório B. Olha, em 160,9 eu tenho o ponto de fusão do cloridrato de propanolol. Mas ele tem um recipiente que se funde antes, ou seja, ele se liquefaz, se funde, né? Aí ele vai começar a solubilizar o meu ativo. Quando chegar nessa temperatura, eu não tenho a mesma quantidade de cloridrato de propanolol para dar a intensidade de pico. Isso é um fato comum quando eu tenho recipientes que têm ponto de fusão inferior. Não significa que eu não tenha, só significa que eu não tenho a quantidade que eu tinha antes. É comum. Então, essa é uma análise para a gente identificar realmente que a gente tem o ativo esperado em todos os comprimidos estudados. Aqui é feita a caracterização térmica das curvas TG. A curva TG, ela mede a perda de massa com o aumento da temperatura. Eu tenho com uma atmosfera inerte, né? Ou seja, sem oxigênio, e uma atmosfera rica em oxigênio. Eu percebo que, quando eu faço o aquecimento em uma atmosfera rica em oxigênio, uma atmosfera oxidativa, a perda de massa ela é maior que quando eu faço ela uma inerte.
em todos os laboratórios. Ou seja, isso me traz uma informação que o meu medicamento ele se degrada no ambiente, né, a atmosfera. Então, quando a gente compra aquele medicamento, né, a gente compra aquele em farmácia, vê aquelas caixinhas bonitinhas com dia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para a gente guardar os comprimidos, né? É feito todo um estudo de estabilidade, né, de embalagens primárias, embalagens secundárias, para que a gente guarde o medicamento, para que ele não interaja, né, porque tem muito medicamento que eles são instáveis na própria luz, na própria atmosfera, e aqui a gente tem o cloridrato de propanolol, ele é instável na uma atmosfera rica. A TAC aqui é um experimento que extrapola as condições, né? A gente coloca uma atmosfera bem com um nível de oxigênio muito maior que a nossa, mas para medicamentos que são muito, que têm uma instabilidade muito alta, vale ressaltar o uso, por exemplo, isotretinoína, né? Que é praticamente, ele é muito instável à luz, a gente tem que tomar certo cuidado. Aqui, então, temos os resultados de imagens de neve, né, por elétrons retroespalhados, sempre muito bom falar isso. Aqui eu não tenho imagens de elétrons secundários, eu não posso mostrar para vocês a diferença, mas eu vou mostrar para vocês, na tela aqui, o que é quando eu vejo, o professor André já deve ter visto alguns pontos aqui que são materiais diferentes, né? Eu aqui para o laboratório A, eu vou circular aqui de vermelho, onde eu tenho uma diferença de contraste grande dentro da imagem. Aqui é uma imagem de superfície do laboratório A. Aqui é uma imagem de superfície. Ó, superfície, fratura, superfície, fratura, superfície, fratura. Então eu percebo a diferença dos poros. Aqui eu tenho poros interligados, eu tenho poros do tipo fissuras, né, que são interligados. Por dentro da superfície desse laboratório A, o que eu tenho, né? Eu tenho mais poros, né, que apresentam uma grande profundidade e uma grande distância entre placas. Eu possuo placas aqui dentro. E essas placas estão distanciadas entre si. No laboratório B, ele apresenta poros menores e algumas regiões com poros mais agrupados. Sendo que é possível observar na fratura que os blocos eles possuem poros maiores. Eles aparentam mais densos, mas eles ainda aparentam alguns poros. Enquanto que o laboratório B, ele aparenta na sua superfície poros também interligados, poros um pouco maiores. Na sua fratura há uma diversidade de poros maiores. E o laboratório E apresenta também essa interligação de poros em sua superfície. E na sua fratura, a gente vê pequenos grânulos, parece que estão soltos, né? E com poros enormes. O que é a imagem de elétrons retroespalhados me fornece? Quando eu falei que ele dá uma imagem de composição. Aqui eu tenho um nível de cinza, aqui na figura 10. Aqui eu tenho um contraste bem alto, um claro, bem claro, né? Aqui eu tenho um nível de cinza também normal. Esse aqui, bem parecido com esse aqui. Aqui eu tenho claro, também muito claro. Aqui, esse aqui, se a gente trabalha na hora da imagem um pouquinho mais o contraste, ele vai se assemelhar a esses daqui. Isso significa que eu tenho regiões que apresentam composições diferentes. Essas imagens, elas são formadas pela interação do feixe eletrônico, ou seja, do feixe principal, do feixe de elétrons, que penetrou na minha amostra e saiu. E ela volta com energia maior. Então, se ela bate num átomo, né, vamos imaginar assim, o primeiro modelo lá do átomo, né, como uma bola maciça, né, um núcleo maciço, ele vai perder energia
e vai voltar para o detector, e o detector vai captar essa energia dele. E ele vai ter um contraste diferente. Significa que ali ele vai perder uma energia diferente se ele bater numa amostra que tenha um número atômico menor. Vou dar um exemplo. A gente pega uma pedra enorme, né? Vamos pegar uma bola de sinuca. A gente pega uma bolinha de gude e joga numa bola de sinuca, ela vai ter um desvio, né? Ela vai bater nessa bola e vai ter o seu desvio, né? Agora, se eu pego essa bolinha de gude e jogo ela em outra bolinha de gude, pequenininha, com a mesma força que eu joguei a outra, ela vai ter um desvio diferente com a bola de sinuca, devido às forças que elas tiveram, né? Ela vai perder força. É a mesma coisa que acontece aqui, só que a nível atômico. Então, se eu fizer uma análise de composição em cima desses pontos mais claros, eu vou perceber aqui elementos com números atômicos maiores. Como a gente analisa a bula desses medicamentos, a gente percebe elementos aqui do tipo silício, que é magnésio, que são diferentes, né, dos compostos do ativo, que é do propanolol, que são recipientes lubrificantes, que é utilizado nessa fórmula. Aqui nessa imagem, eu tenho, de um lado, a imagem obtida por elétrons retroespalhados e a imagem binarizada. Através dessa imagem binarizada, que eu consigo fazer, então, a minha estimativa de porosidade. Aqui é só um exemplo de uma única imagem de cada laboratório. E aqui eu tenho, então, a estimativa de porosidade de superfície para cada laboratório. Então, a gente vê que tem uma diferença de porosidade, tanto na superfície e quanto na fratura para cada laboratório. A gente associou isso a um estudo de dissolução. Em quanto tempo, né, a gente teria o ativo disponível no meio. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a concentração do meu ativo pelo tempo. Então, em 5 minutos, vou começar aqui pelo laboratório, vamos pelo laboratório A. Em 5 minutos, eu já tinha em torno de quase 95% do meu ativo disponível. E assim por diante. O laboratório A e C se comportaram bem mais parecido, olha, entre 90% e 95%. O B, ele deu um pouco menor, um pouco abaixo de 80%. Esse aqui é o laboratório D. O D já ficou aqui, ó, em torno de 65%. Em 5 minutos, o laboratório E ficou aqui um pouco acima de 20%. Em 10 ele foi lá para 40%. Então ele foi crescendo aos poucos, enquanto os outros tiveram um perfil um pouco diferente. Ou seja, são perfis de liberação imediato. São perfis que, a partir de 30 minutos, né, eles têm mais de 75% da sua liberação. Aqui são os dados resumidos, né, da dissolução. Só que a gente tem que se atentar um pouco à resolução, né? Se for sem estudos oficiais, a gente precisaria de mais alguns testes. Então, para o laboratório E, a gente tem que, no ponto de 5 minutos, ele está com um coeficiente de variação um pouco abaixo do esperado. No entanto, todos os outros, esse coeficiente está dentro da legislação. Para o laboratório E, a gente teria que realizar outros testes, mais 2 testes complementares para ver essa avaliação. Os outros laboratórios todos estão 100% para legislações vigentes. Então, com esse trabalho, a gente tem que o processamento de imagens de alta resolução se apresenta como uma grande aliada para os estudos de morfologia, e o processamento dessas imagens pode enriquecer com informações como a estimativa da porosidade,
Sendo que a porosidade é representativa na qualidade do produto final, tendo como influência na liberação do hífen no processo de desintegração. Ou seja, vou voltar aqui. Ou seja, durante o estudo de porosidade para comprimidos, ele não é um estudo exigido em legislação hoje. Porém, quando você vai fazer o planejamento de um medicamento, é uma etapa crucial. Tem, assim, um papel muito grande, porque você pode ou não ter a sua liberação apenas pela sua porosidade. Um outro fator muito importante, aliado à porosidade, é que eu posso ter um comprimido altamente poroso, porém, se a distribuição dos recipientes não for adequada na minha superfície, eu posso não ter a liberação satisfatória. Mas Henrique, você falou que a porosidade ela é super necessária para que haja a liberação. Sim, é necessária, mas é um trabalho conjunto. Por exemplo, se eu tenho um comprimido com baixa porosidade na minha superfície, né? Mas ele é um comprimido com recipientes hidrofílicos. A gente sabe que o entumecimento, que é a dissolução, ela ocorre por dois processos. Além da porosidade, ele acontece também por capilaridade. Então, se eu tenho um comprimido com a porosidade baixa, mas com componentes hidrofílicos, eu consigo ter um entumecimento e eu consigo, então, ter a liberação do meu ativo, do meu medicamento, né, do ativo, com essa capilaridade, enquanto que, às vezes, eu tenho um medicamento que na sua superfície eu tenho recipientes hidrofóbicos que criam sítios que não permitem a entrada de água, a molhabilidade mesmo da forma farmacêutica do meu material, impedem que a água entre nesse comprimido. Então não adianta eu ter portas abertas e sendo que eu tenho ali um impedimento, né? Um impedimento de forças estáticas mesmo, de cargas, que vai fazer a água não entrar. Pode ser que demore um pouco, pode ser que nos primeiros tempos eu não vou ter essa entrada de água no meu medicamento e que retarde um pouco a liberação. E por que essa liberação, por que esse é tão importante? Alguns medicamentos eu preciso, né, que eles façam o seu papel, que eles liberem durante o dia todo, né? São os medicamentos de liberação prolongada, que são muito importantes. Mas tem medicamentos que a gente precisa que eles agem imediatamente, né? Principalmente o propanolol é um deles, né? Às vezes você está com arritmia, você precisa, ele é um antiarrítmico por isso também, você precisa que ele faça o resultado no momento, né? De liberação imediata. Medicamentos também para medicamentos psiquiátricos, né? Para crises convulsivas, são medicamentos que são aplicados, que se deseja uma resposta imediata, ou então o estudo dessa porosidade, entender como que essa porosidade funciona, é de suma importância. E não só ter a porosidade em si, entender a sua morfologia, como esses poros estão distribuídos e como eles se comunicam. Então, eu finalizo por aqui e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Henrique, muito obrigado pela bela palestra. Tá? Com certeza já falou e cantou a pedra, né, do que eu gosto, do que eu preciso nas minhas amostras. É interessante ver como é que os mundos acabam se cruzando, né? Os inorgânicos não são tão distintos assim, não são tão diferentes assim, né? Então acabamos vendo semelhanças. Tá? Amém. Muito obrigado. E, pessoal, se quiserem fazer as perguntas direto aí ao Henrique, fiquem à vontade, tá? O professor Edemilson já respondeu gentilmente aqui aos colegas. O Neilton está falando aqui, ó, brilhante palestra do Henrique sobre o uso do MEV. O MEV sempre nos surpreende, né? O MEV EDS é a ferramenta digna do Batman, né? Com o seu cinto de utilidades, né? É fantástico.
Pessoal, então está aberta a plenária para vocês conversarem aqui diretamente com os palestrantes. Fiquem à vontade. Ô, Henrique, enquanto o pessoal está esquentando os tamborins ali, que linguagem de programação você está pensando em utilizar para fazer esse aplicativo, Henrique? Como é que você está pensando em fazer essa automação? Então, a gente trabalhou pelo MATLAB. A gente fez tudo escrito no MATLAB, então a gente faz toda a chamada pela imagem lá, ele próprio, aquele histograma, ele mesmo cria, já faz a comparação da imagem binária, compara as duas, ele já dá o limiar, só é feito à mão mesmo o cálculo ali. Eu vou ali, vejo a quantidade de pixels escuros que deram, que é a quantidade de pixels zeros, faço a mão ali no Excel mesmo e dá a estimativa média. Legal, Henrique. E mais uma perguntinha, que você tocou nos assuntos aí que me interessam muito. Então, desculpa, Edemilson, não ter te feito tantas perguntas, mas a turma já estava fazendo. Henrique, quando a gente trabalha na área mineral, você chegou a analisar algumas amostras minhas lá, tem hora que a gente vê o seguinte, que a intensidade do brilho, ou seja, aquela cor RGB que você descreveu muito bem, 0 a 255, né? Ela pode ter valores em RGB semelhantes, mas para materiais com número atômico ligeiramente diferentes, né? Então, o equipamento, o EDS, está me dando um sinal que, na verdade, eu estou interpretando pelos meus olhos, né, pelo computador, como sendo coisas iguais e são diferentes. E aí eu tenho visto que o pessoal está tentando usar um artifício para isso, principalmente quando os valores são muito próximos, quando deu 254 ou 250, que eles estão analisando os espectros do EDS em alguns pontos e a partir daí generalizando para a imagem inteira. Você chegou a fazer alguma coisa desse tipo? Pegar a análise, o espectro do EDS e ver como é que ficaria? Não, André, essa parte de imagem eu tive a ajuda da Cris, que é uma grande amiga até da Tatiane. Ela me ajudou muito com essa parte da otimização das imagens, do processamento. Seria um bom contato para você conversar, porque assim, a Cris me deu um show disso aí. Entendo muito mesmo, sabe? Ela faz algumas coisas com... aqui ela era da física médica. Quando eu falei disso aqui para ela, foi muito tranquilo. Para mim, eu assim, aprendi muito. Mas eu não sabia, era a primeira vez. Isso na parte do tratamento pro Bexcat foi muito tranquilo. Por ser só pano de cinza, muito. Vi até a aplicação do pessoal que recupera cartas manuscritas de muito antigamente, a linearização para o sul, né? E fica fantástico a recuperação. Mas para o EDS eu não sabia. Beleza, obrigado. Depois eu quero o contato dela sim, tá? Sim, eu passo sim. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Henrique. Edmilson, o Eduardo está colocando aqui que queria entender um pouquinho mais da produção dos comprimidos. Eu vou pedir para você, Eduardo, fazer a pergunta. O que você quer entender da produção dos comprimidos? Tem 2 especialistas aqui em comprimidos. Fica à vontade. Pessoal, primeiramente eu queria dar os parabéns para o professor Edemilson, para você, Henrique. Palestras todas duas incríveis. E todas duas têm muito a ver com o meu projeto de pesquisa. Porque eu estou trabalhando com briquetário de calcário, só que eu já tinha feito alguns testes com ele e o resultado não foi interessante justamente porque não dissolvia. Aí depois eu comecei a estudar ele sobre o ponto de vista mais ou menos do sorrisal, do que acontece com o sorrisal. Então você produz ele, por exemplo, a partir de uma rocha calcária e ele tem uma dissolução bacana. E aí, eu queria saber como que é o processo farmacêutico, como é que vocês fizeram, por exemplo, esses comprimidos aí para o teste. Porque provavelmente você deve ter pegado o material, compactado ele, né? E, aliás, eu nem sei se na área farmacêutica fala em compactação, se igual a gente fala com prensa e tudo. Eu queria entender melhor como é que vocês fazem essa produção. Na palestra do professor Edemilson, ele fez lá os comprimidos com o material, né? Eu queria entender melhor como é que vocês fizeram esses comprimidos. Henrique, pode começar. Então, no meu trabalho, os comprimidos a gente queria avaliar no medicamentos que já estavam no mercado. Então, verificar essa porosidade em medicamentos já prontos, né? Então, a gente avaliou medicamentos de 5 laboratórios que já estavam correntes em mercado.
Então, a fabricação de medicamentos de comprimidos, o professor vai poder explicar mais detalhadamente, né? A gente tem a compressão, nesse caso que eu estou fazendo, né? É a compressão direta, que são comprimidos não revestidos, que eu consigo fazer a porosidade, estimar a porosidade deles. Ele não tem a parte de revestimento. Então, ele é uma mistura homogênea entre recipientes e todos os ativos. Temos ele por via úmida e a via seca, que é as duas que a gente utilizou, que a gente tem nesse trabalho. A gente tem essas duas partes. Aí o professor Edemilson pode dar mais detalhes técnicos da fabricação e produção deles. Eu pergunto a você, Eduardo, que você só tem o calcário para compactar? Então, professor, é o seguinte, a ideia nossa é compactar o calcário com algumas fontes de nutrientes. Então, a gente testou, por exemplo, alguns aglutinantes e, por incrível que pareça, o melhor que a gente teve resultado para o produto específico é caldo de cana. Então, tipo assim, ele deu uma compactação bacana, mas a gente conseguiu fazer com que ele dissolvesse também, só que o que acontece? No nosso processo, a gente usa prensa hidráulica. Então, quando eu coloco esse material, esse pó, com esse caldo de cana, por exemplo, ele produz muito, e a gente aperta o êmbolo, vaza um pouco de produto, ele tem assim, ele não fica assim tão bonito, sabe? Então, assim... Mas você não mistura. Como é que você faz a prévia? Você mistura o calcário com caldo de cana, seca, você granula, o que você faz? Não, eu misturo o calcário com ele, numa proporção assim que não fique muito molhado nem muito seco. E compacto ele de imediato, eu não espero. Então, o que acontece? Eu não achei que o resultado foi muito bom, sabe? Não, você poderia fazer, o que você poderia fazer? Você faz a massa, você mistura seu caldo lá com o calcário, aí tem uma massa, tipo massa de pão de queijo, certo? Certo. E aí depois você tem tamizes aí, não tem? Os tamizes para fazer análise granulométrica, você não tem os tamizes? Não, na verdade... Você não tem peneira? O que você tem aí? Ele tem tamiz, sim. Tem sim, Eduardo. A peneira que o Edemilson está falando aí é a peneira granulométrica que a gente usa, de 8 polegadas, de diâmetro 2 de altura. Chama-se tamiz também, tá? Tá. Aí você pode fazer tipo macarrão, assim, entendeu? Você passa a massa através do tamiz, aí você vai ter tipo os macarrãozinhos que a gente chama de granulado. Aí você leva ele para a estufa e deixa secar um pouco para evaporar a água, porque o granulado ele é mais fácil de você compactar do que o pó, a massa que você fez aí. Porque para fazer comprimido, nós temos duas formas, na realidade são três. Granulação por via seca e via úmida. No seu caso é via úmida, porque o seu caldo de cana você tem água nele. Então você vai fazer tipo uma massa, né, misturar o calcário com esse caldo de cana seco, para não deixar desmanchar, e você vai amassar, tipo... Você já fez pão de queijo, filho? Já demais. Mineiro gosta de um pão de queijo. Então você faz isso, aí depois você passa no tamiz. Aí você vai passando no tamiz e deixa na estufa a 40 graus, deixa secar um tempo, não vai deixar ele esfarinhar na sua mão, certo. Entendeu? E aí você leva para a estufa. Para a estufa não, para a prensa. E a força de compactação que você está utilizando lá? A última vez que eu usei foi de 2 toneladas. 2 toneladas? Isso. Mas você está padronizando isso aí? Porque a força de compactação, ela tem uma relação com porosidade, e a porosidade tem uma relação com a desagregação. Que às vezes, se você compacta muito, põe uma força muito grande, a gente chama também comprimido de, do ponto de vista de materiais, de sistemas compactados, certo? Então, você pode fazer isso. E vai fazer por tentativa e erro, porque em farmácia a gente não mistura caldo de cana com recipientes para fazer compactação, não. Então, é bom você fazendo isso aí por tentativa e erro. Mas você granula primeiro, faz os granulozinhos. Você passa
a massa na peneira e você vai ter tipo os macarrãozinhos, aí você seca um pouquinho, depois leva para compactação. Entendeu, filho? Entendi. Inclusive... Agora você queria saber, assim, quer saber tudo sobre comprimido? Tudo sobre comprimido num espaço de 10, 15 minutos, você não vai aprender nada, não, porque é a área mais interessante que tem, né? Mas, assim, você colocou um problema prático, né? Então, você vai fazer a granulação, você faz o grânulo e compacta ele, aí você vai ver que você vai ter resultados bons. Perfeito, professor, muito obrigado. Nada, qualquer coisa você vai dando os toques, mas assim, o resultado também não vem assim, ele cai no seu colo rapidão, não. Você tem que fazer, tenta 2 toneladas, 2 toneladas e meia, entendeu? Porque você vai ter que padronizar isso tudo, padronizar o processo de obtenção desse comprimido, certo? Perfeito, professor, obrigado. Nada, filho. Pessoal, a palestra está excelente, mas nós estamos chegando no nosso teto de 9 horas. O Edmilson falou que não é britânico, mas é pontual. Então, nós vamos também respeitar o descanso de todos. Edmilson, agradeço muito pela sua participação. Henrique, vocês dois abrilhantaram a nossa noite. Se quiserem fazer algum uso da palavra para se despedir, alguma última fala, fiquem à vontade para que a gente possa encerrar. Obrigado. Eu, particularmente, agradeço, André, agradeço aí o seu programa de pós-graduação e o pessoal que... Agradeço também ao Henrique, né? Porque o Henrique, ele se dispôs a apresentar. Falei, não, Henrique, vamos fazer um ping-pong lá. Aí eu entro de um lado e você entra do outro, somando, né? Então, Henrique, eu gostei muito da sua apresentação. Você não ficou, não exagerou na parte tecnicista, né? Um negócio assim muito deu para todo mundo entender. Se bem que tem experts aí nessa área, né, senhor André? Que isso, eu também tenho que agradecer ao professor André, ao professor Edmilson, pela oportunidade e a todos que assistiram aí, com certeza fico muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. Tenham uma ótima noite aí, vocês. Nós que agradecemos a todos e aproveito então para convidar todos presentes aqui, você, Edmilson, Henrique, todos que estão nos assistindo, para estarem conosco na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, bate-canal, onde estaremos recebendo o professor Courtney Young, da Montana Tech, para falar conosco aí um pouquinho sobre o trabalho dele com depressor, especificamente com um mineral chamado calcopirita. Então, por favor, quem tiver interesse, estejam conosco, tá bom? Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Um abraço.